O verso de Baki é impressionante, um universo cheio de lutadores sobre-humanos, capazes de feitos que julgamos serem até sobrenaturais. Mas em meio a tantos monstros com corpos e estruturas sobre-humanas, nós temos aqueles personagens que não chamam tanta atenção assim, seja por não aparecerem tanto ou por não possuírem um físico tão chamativo quanto os dos outros. O Mestre Shibukawa, por exemplo, é um personagem muito subestimado, dado seu físico ser bem abaixo da média do universo de Baki, enquanto Kurei Hashinogi tem um físico impressionante e altas habilidades, mas é subestimado por não aparecer com tanta frequência. E se tem um personagem que une esses dois conceitos, o do personagem que não aparece muito e que ao mesmo tempo não chama tanta atenção pela sua aparência ou físico, esse personagem é o Motobe. Izuo Motobe é um dos personagens mais subestimados de todo o Bakiverso e que muitas vezes é deixado de fora da elite do universo de Baki, além de ser um personagem que poucos têm como seu favorito. Mas hoje eu tô aqui para explicar o porquê do Motobe ser um monstro e o porquê ele merece o seu reconhecimento como alguém forte de verdade. O mangá de Baki é uma obra muito focada em suas lutas, e por conta disso a narrativa é muitas vezes subestimada. É muito comum você ver pessoas que acham que a história de Baki é bem irrelevante ou até mesmo ruim, mas quando essas mesmas pessoas se deparam com um desenvolvimento de personagem do nível do Katsumi, elas acabam mudando de ideia, e isso ocorre com diversos personagens. Jack Hama, Baki, Karu Hanayama, Yujiro Hama, Orochi Doppo e muitos outros são personagens com histórias muito interessantes e com um background muito legal em torno de si. Mas aí que o Motobe entra, contrariando tudo isso. O Motobe desde sempre foi um personagem muito misterioso e que instigava uma certa suspeita em torno dele, já que ele nos é apresentado no mangá como um mestre de artes marciais experiente, alguém com um conhecimento absurdo de combate e com pretensões até mesmo de enfrentar o Yujiro Hama futuramente. Tudo isso para chegarmos num torneio máximo e ele perder pro Yokozuna Keiryuzan. E isso nos gera uma dúvida genuína. Como um cara que perde facilmente para um personagem como Keiryuzan, que é alguém que não tem nada de destaque em Baki, é aclamado como um mestre de luta? Como ele possui reconhecimento de lendas desse verso, como o próprio Doppo Orochi, o pai do karatê moderno, e Goki Chibukawa, o maior gênio do Aikido? Essas dúvidas acerca do personagem do Motobe continuam até a sua reaparição breve no arco dos prisioneiros no Corredor da Morte, já que ao contrário do que muitos pensam até hoje, os prisioneiros de forma alguma são fracos. Para derrotar cada um deles exigiu bastante dos lutadores da arena subterrânea, e dentre todos eles, um dos que mais se destacava era sem sombra de dúvidas o Ryuko Yanagi. Afinal, ele foi o homem que arrancou o olho do mestre Shibukawa, e para quem lê o melhor mangá de Baki da atualidade, que é Baki Gaiden Yuenchi, esse mangá é excelente, leiam, pelo amor de Deus, sabe muito bem que ele foi o responsável pela morte do sogro do Baki, o lendário Taizan Matsumoto. E por ele já ter essa rivalidade com Shibukawa, nós pensávamos que seria ele o responsável por liquidar o Ryuko Yanagi. Inclusive era isso que ambos planejavam, já que eles queriam lutar entre si, eles marcaram uma luta. Mas aí entra o Motobe como um completo intruso no meio de tudo isso. E antes mesmo que o mestre Shibukawa chegasse ao local onde a luta ocorreria, o Motobe já estava lá esperando o Yanagi, o que é uma completa surpresa e que combina muito com o personagem do Motobe. E aqui nós entendemos um pouco mais da natureza desse lutador e de sua real força, já que ele não luta com Yanagi, ele massacra o condenado no Corredor da Morte. O Yanagi é simplesmente humilhado pelo Motobe. Mas se você esperava que isso aconteceria em uma luta justa, com o Motobe saindo no soco ali com o Yanagi, artes marciais pura mesmo, é aqui que você se engana. Pois aqui a gente entende muito mais quem é o personagem do Motobe, já que a partir daqui fica bem estabelecido que o Motobe não é um mero esportista ou alguém que leva a luta apenas como uma simples competição. As raízes do estilo de luta de Motobe estão na guerra. Armas brancas, armas de fogo, preparo prévio e armadilhas são apenas algumas das ferramentas usadas por Motobe em uma luta. Para ele não existe o conceito de luta justa, ele não ostenta um orgulho marcial como os demais lutadores. Para ele tudo que pode ser feito para sobreviver em uma luta, seja de forma justa ou injusta, é válido. Isso é o que dá um diferencial interessante para esse personagem tão incrível, mas mesmo após a luta com o Yanagi, Motobe ainda fica meio apagado, pelo menos até o fim do arco da luta entre pai e filho, já que após a luta entre Baki e Yujiro, todo o verso foi abalado.
os lutadores de todo mundo se sentiram fracos diante aquela que foi a maior luta de todo o Bakiverso. E a fim de evoluírem e não ficarem para trás dos dois personagens mais fortes, todos passaram a treinar mais e mais ainda. É dito que o Motobi, após ver a luta entre pai e filho, recomeçou seu treinamento do zero, se isolando nas montanhas. Mas vocês sabem muito bem o que aconteceu nesse meio tempo, não é? A fim de aplacar esse tédio no mundo das lutas, o Tokugawa, sendo megalomaníaco como ele é, decide trazer de volta a maior calamidade da Era Edo para os tempos modernos. A maneira como Musashi abala todo o verso de Baki supere muito os antagonistas anteriores, como Piccolo e os Prisioneiros. Por vir de uma era completamente diferente, em um tempo onde tudo era resolvido com duelos de vida ou morte, onde o vencedor era aquele que saía vivo, isso faz do espadachim lendário o lutador mais traumático que o verso de Baki já viu. Os lutadores da Arena Subterrânea, apesar de correrem riscos em todas as lutas, em todos os arcos, afinal a Arena Subterrânea é um lugar onde não se tem muitas regras, por assim dizer, e que também passam por vários treinamentos rigorosos com frequência, ainda assim não estão no mesmo nível de um cara que luta todas as vezes em duelos de vida ou morte. É uma coisa muito diferente, com exceção, é claro, do Motobi. E nesse arco o papel do Motobi é crucial, já que ele é o único que entende como a mente do Musashi funciona. E por entender que o espadachim não pararia até cortar todo mundo, ele se coloca como um protetor. Ele se coloca como um protetor dos lutadores dessa era. Afinal, para se combater um homem com essa mentalidade de guerra, apenas outro homem com a mesma mentalidade seria capaz. E nós vemos isso ainda na luta do Hetsukayo contra o Musashi, já que o Motobi é o primeiro a alertar o mestre do Kenpo chinês sobre a letalidade do espadachim, afirmando não só que ele não poderia vencer, como ele também morreria no processo. E mesmo com esses alertas, encorajado pelo Kakukayo, o Hetsu luta e o resultado previsto pelo Motobi acontece, onde vemos um espetáculo por parte do espadachim, já que mesmo sem suas espadas, ele foi capaz de lutar de igual para igual com o Hetsu, e após pegá-las, ele simplesmente parte o lutador no meio. Isso provavelmente foi um gatilho muito grande para o Motobi continuar a se colocar como um protetor dos lutadores dessa era. E a cena que mais exemplifica isso é o diálogo entre ele e o Yujiro Hama, o qual é um dos meus diálogos favoritos de toda a obra. Afinal, o Yujiro é a criatura mais forte do mundo, um ser imponente por natureza, e ver ele conversando casualmente com o Motobi, que é alguém tido como fraco, é realmente interessante. Mas a cereja do bolo dessa conversa é justamente o motivo do Motobi ter ido até lá, já que ele só foi lá para desencorajar o ogro de enfrentar o Musashi e principalmente dizer que o protegeria. E pensar no ogro sendo protegido por alguém já é algo bem difícil, ainda mais sendo protegido pelo Motobi. Mas isso só mostra o quanto o Motobi estava convencido de que ele era o único capaz de combater o espadachim. Afinal, ele acreditava que esse estilo de duelo até a morte era um estilo de confronto que nem mesmo o ogro estava adaptado e que, portanto, poderia acabar saindo morto da batalha. Não é à toa que ele se joga na frente do ataque para poder proteger o Yujiro. Após isso, nós temos o seu emblemático encontro com Jack Hama, onde vemos toda a sua habilidade e capacidade de preparo em ação. Se o Jack chutava, ele o acertava com uma kunai. Se o Jack o socava, ele combatia com uma espada de madeira. Se o Jack o mordia, ele arrancava os dentes do Jack com a sua roupa feita de um material altamente resistente. E ao final da luta, inclusive, ele mostra a diferença entre ele e os lutadores dessa era. Ele mesmo fala pro Jack que no fim de uma luta, o vencedor é aquele que tem controle total sobre a vida de seu oponente. Quem decide se o oponente vive ou morre é o verdadeiro vencedor. Um conceito muito distante dos esportes de combate, onde a luta acaba após a imobilização ou o nocaute de um dos indivíduos. E essa era a diferença. Toda a luta para o Motobi é um confronto de vida ou morte, assim como é para o Musashi, e portanto usar de diversas estratégias seria válido, afinal o que está em jogo ali é a sua vida. E por fim, a cereja do bolo do destaque do Motobi nesse arco é a sua luta contra o Miyamoto Musashi. E tudo nessa luta é perfeito, desde a entrada do Motobi na arena até suas diversas estratégias usadas para poder confundir e vencer o Musashi. O fato de todos os lutadores aplaudirem ele ao entrar na arena mostra o respeito que o Motobi tem com esses caras. A cena em que ele oferece cigarros e bebidas pro espadachim mostra bem a mentalidade do Motobi. Em Kengan Ashura, o Hatsumi-sen diz uma frase que exemplifica muito esse momento, a qual é que a forma mais pura da arte marcial é evitar lutar contra o oponente. Ou seja, se você puder vencer sem sequer lutar, esse é o caminho mais adequado, o que era o que o Motobi buscava. Ele não ligava de simplesmente vencer o espadachim através de envenenamento, afinal, em uma guerra, vencer é vencer, não importa o método. O trecho onde ele tenta golpear e abrir mais o ferimento do rosto do Musashi também é bem interessante porque não mostra só a estratégia, mas a força que o Motobi tem.
Ao contrário do que muitos pensam, o Motobi é sim muito forte, ele não é fraco. Uma força muito acima da força humana comum, assim como da maioria dos lutadores de Baki. Muitos pensam que ele é fraco e tudo mais, mas ele tem uma força muito descomunal, cara. É óbvio, não chega nos top tiers do verso, mas ainda assim ele é bem forte. E o trecho em que o Musashi se distrai com o Baki e o Motobi aproveita para pegá-lo desprevenido, mostra novamente que o Motobi não se importava da forma que ele ia vencer. E o final dessa luta é simplesmente impressionante, e mostra mais ainda a força do Motobi, já que mesmo com as pernas e braços cortados, ele ainda consegue encaixar um mata-leão e estrangular o espadachim, sendo o primeiro e o único personagem a vencer oficialmente o Musashi. E aqui tem outro ponto interessante, que é o fato de que o Motobi admite que em diversos momentos o Musashi o subestimou, afinal ele poderia ter cortado em diversos lugares fatais, mas não fez, pois encarava o Motobi como um oponente, mas não alguém que ameaçasse a sua vida de fato. E muitos usam isso para desmerecer o Motobi, mas como eu já disse, esse é o estilo do Motobi. Ele se aproveitou da ingenuidade do Musashi em subestimá-lo e venceu através disso. Mesmo que ele tivesse incapacitado ali, sem um braço e as duas pernas, ele foi o vencedor, pois no final era ele quem detinha o controle da vida do espadachim lendário. Algo que o próprio Musashi admite, dizendo que não vai dar desculpas e que aquela foi uma derrota completa. E pensem bem, em meio a tantos monstros e lutadores extremamente fortes, o único capaz de fazer o Musashi admitir a derrota foi o Motobi. Nem mesmo o Baki e o Yujiro, que estão no topo do verso, conseguiram esse feito. Isso só mostra o quão forte esse personagem realmente é, e como ele não tem o reconhecimento que ele merece muitas vezes. Infelizmente, após esse arco, nós não vemos mais o Motobi lutando contra um grande oponente, apenas algumas cenas dele no final de Bakidou 2 e em Bakirahen, mas eu fico muito feliz que ele pelo menos ainda esteja aparecendo, e quem sabe mais pra frente nós não podemos acabar vendo mais uma luta desse personagem que eu considero um dos melhores de Baki, afinal tá devendo pra gente uma revanche dele com o Jack, e se esse arco tá sendo focado no Jack, por que não fazer uma revanche entre esses dois? Nos mostrando não só que o Jack evoluiu, mas também que o Motobi evoluiu. Mas mesmo que não seja com o Jack, eu tô muito ansioso pra ver esse cara lutando de novo, porque ele realmente é um dos personagens mais impressionantes que eu já vi no universo de Baki. Bom, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aí. Comenta aí se você gosta desse personagem, o que você acha dele e se você acha que ele vai ter alguma luta relevante ainda pro futuro de Baki. O canal recentemente bateu os 2.000 inscritos, eu tô muito feliz. Muito obrigado a todo mundo mesmo que se inscreveu aí, quem tá apoiando esse canal. A gente ainda tá crescendo, é um canal muito pequeno, mas eu quero expandir isso daqui cada vez mais. O canal cresceu muito em pouquíssimo tempo, cara. Tem uns 3 meses que eu tô postando aqui com uma certa frequência e o canal já tá com 2.000 inscritos. Eu espero que a gente possa alcançar cada vez mais. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e falou!